O versículo 26 do capítulo 7 de Deuteronômio diz assim: não porás, pois, abominação em tua casa, para que não sejas anátema, assim como ela. De todo a detestarás e de todo a abominarás, porque anátema é. Na minha tradução diz assim: não meterás, pois, abominação em tua casa, para que não sejas anátema, assim como ela é amaldiçoada. De todo a detestarás e de todo a abominarás, porque a amaldiçoada ou maldição é. Essa palavra parece ser um pouco difícil para nós entendermos. Dependendo da tradução, fica mais fácil. Olha só uma outra tradução: não levem coisa alguma que seja detestável para dentro de casa, senão também vocês serão separados para a destruição. Considerem-na proibida e detestem-na totalmente, pois está separada para a destruição. Só para você ter uma ideia, a diferença de tradução para tradução. E ainda, mais uma tradução, ô zoadinha chata. Vamos botar ar-condicionado aqui e a porta vai ficar fechada. Melhorar o ambiente. Em uma outra tradução diz assim: não levem nenhum ídolo para dentro das suas casas, pois a maldição que está sobre o ídolo estará também sobre vocês. Detestem e odeiem com todo o coração os ídolos, pois o ídolo é uma coisa amaldiçoada. Veja que de tradução para tradução parece existir uma diferença enorme e uma compreensão mais fácil do texto. E por que eu uso várias traduções, inclusive às vezes a tradução católica? Para facilitar o nosso entendimento. Por quê? Porque esse versículo aqui é um versículo extremamente poderoso e sério, e esse texto mostra que estamos passando ou podemos passar por problemas, não por falta de oração, de jejum, nem de leitura da Bíblia, nem de uma vida religiosa, mas por falta de um certo posicionamento em não vigiarmos com o que entra, ou com quem entra, ou com o que os outros trazem para a nossa casa. Veja como isso é muito sério. Sabe, nós estamos em uma realidade extremamente complicada. A verdade tem como objetivo abrir nossos olhos para enxergarmos tudo que sempre esteve diante de nós, mas que não conseguimos ver. Porém, ela não faz isso para nos condenar, mas para nos libertar. Essa libertação se dá na mente, na consciência, pois os nossos olhos só estarão abertos quando entendermos, quando a nossa mente é despertada por algo maior. Esse algo maior é a palavra de Deus que nos liberta, ela não nos condena. Ela vem para nos mostrar justamente a verdade. Por quê? Porque tudo o que fazemos pode complicar as nossas vidas se não tivermos um batismo de consciência. Se não entendermos, se conscientemente não entendermos a realidade das coisas. É como você já cansou de repetir para o teu filho: eu já não te disse para você parar de fazer isso. Ele não entende. Ele precisa de um batismo de consciência, e às vezes esse batismo de consciência vem quando ele tem uma perda. Por exemplo, vamos imaginar que você fala com ele: não ande de bicicleta desse jeito, como tem uns meninos que querem andar de bicicleta com uma roda só. Você fala: não ande, você pode cair e quebrar o braço. Você insiste, cai, se rala e quebra o braço. Ele só entende quando sofre. Poderia evitar a dor do sofrimento. O salmista diz, olha só, o salmista diz: foi-me bom passar pelo sofrimento para que eu aprendesse a tua lei. Ele está dizendo: eu sabia da tua lei, mas eu só aprendi, eu só entendi ela quando eu passei pelo sofrimento. Por quê? Porque infelizmente o ser humano às vezes é teimoso e complicado demais. E aqui esse texto relata justamente uma situação terrível. Por quê? Porque podemos fazer tudo certinho, mas se não vigiarmos com as coisas que entram em nossa casa, trazemos problemas e às vezes
problemas irreversíveis. E antes de continuar, deixa eu contar para você uma história. Eu venho de uma igreja de libertação. Primeira igreja batista em Fazenda Grande 3 é uma igreja que sempre trabalhou com libertação. Tudo que você vê em igreja pentecostal, na minha igreja batista, eu já vi. Já vi demônio querer subir parede. Já pessoa manifestada. Já vi correr parecendo cobra. Já vi entortar braço, entre outras coisas mais. Porém, às vezes, a pessoa tomava uma coisa consagrada ou recebia na sua casa uma coisa consagrada e aí o demônio manifestava e o demônio às vezes que dizia: o que deu acesso a eu entrar nessa pessoa é aquilo que está na casa dela. Uma vez eu expulsei um demônio de uma menina. Tem gente que diz assim: você não pode fazer pergunta ao demônio porque ele é mentiroso. E o diabo é mentiroso mesmo. Mas diante de um homem de Deus, ele não mente, ele fala a verdade. Diante de uma pessoa de Deus, ele não mente, mesmo sendo mentiroso. Então, eu fui expulsar um demônio, e aí eu perguntei. Sabe, expulsar demônio cansa. Literalmente cansa. Então eu perguntei: como você entrou no corpo dela? Porque eu não vou expulsar um demônio aqui para daqui a pouco voltar de novo. Não dá. Não dá para ficarmos expulsando um demônio da mesma pessoa. Então como? Ela tomou um copo de suco de maracujá consagrado porque um ex-namorado dela deu. Literalmente. Então, houve lá o exorcismo, né? Fizemos lá, tudo mais. E depois eu conversei com ela. E aí oramos para que fosse quebrado esse elo. Porque não se trata de expulsar o demônio. Ela vai ser liberta do demônio, mas precisa fechar a brecha. Precisa fechar a porta. Uma vez um pastor foi na casa de alguém orar, já tinha ido umas 10 pessoas orar nessa mesma casa. Então esse pastor chegou lá e falou: Deus, é o seguinte, eu não vim aqui orar porque eu tenho que orar pela irmã. Já vieram várias pessoas aqui e o problema não foi resolvido. Ou o Senhor não quer que o problema seja resolvido, porque já veio muita pessoa orar aqui, ou de repente faltou uma oração específica. Onde é que está o problema aqui? O Espírito Santo falou com ele: vá no vaso que está atrás da porta, coloque a mão dentro do vaso e tire o que está lá dentro. Quando ele foi esses vasos de flor, jarro normal, ele foi, tirou a flor, colocou a mão lá dentro. Lá dentro tinha uma consagração, algo consagrado. Então, por causa disso, os demônios atrapalhavam uma casa inteira. Nós vimos isso lá na nossa igreja, muitas coisas. Eu poderia passar aqui vários exemplos de coisas, de testemunho de libertação, transformação e mudança. Porque eu cresci nesse ambiente. Só que o que é que eu quero ressaltar aqui? Que o problema não está nem no diabo e nem na nossa vida religiosa. Está naquilo que entra ou que permitimos que acesse a nossa vida. Eu não tenho problema em receber nada nem ninguém. Mas eu preciso, no mínimo, consagrar a Deus. Por quê? Porque aquilo pode se tornar uma porta violenta que dê acesso ao diabo entrar na minha vida. Diz a Bíblia, olha só, Jesus estava lá na última noite, na última ceia, antes de todo o caos que ele passou para nos salvar. E diz a Bíblia que Satanás entrou em Judas. Ninguém viu, só Jesus. João que escreveu isso. E Satanás entrou em Judas. E sabe o que foi que aconteceu? Judas, possesso do diabo. Judas não ficou gritando, nem fazendo show, nem festa como muito demônio por aí não. Judas foi lá, sabiamente, negociar quanto ganharia entregando Jesus. Porque às vezes o demônio entra ou na nossa vida, ou na nossa casa, mas não perturba no momento. Continuamos a viver uma vida normal, só que agora distante da presença de Deus, sem percebermos. E aos poucos deixamos de fazer coisas simples. Por exemplo, quando eu ocupo mais a minha mente com qualquer coisa, menos com a palavra de Deus. Quando eu tenho o costume de ler a palavra, mas hoje não deu tempo porque eu fiz algo. O diabo não tira a palavra de Deus da nossa vida de uma hora para outra, não. É aos poucos. Hoje estou tão cansado que não consigo ler a Bíblia. Estou com muito sono. Vou dormir. Não, vou ficar sem orar. Não vou orar porque já é costume e vou dar boa noite a Deus e dormir. Senão durmo na oração. E aos poucos, sem percebermos.
porque deixamos algo ou alguém entrar na nossa casa, a nossa casa vai se destruindo sem nós percebermos. Esse texto traz esta realidade. E existem coisas que mesmo Deus, sendo Deus e podendo nos livrar, não nos livra porque Ele nos avisa, nos ensina a vigiar. Ele usa pessoas para falar conosco, mas a nossa falta de consciência, a nossa negligência à palavra, a nossa falta de obediência e principalmente a nossa falta de posicionamento traz destruição, e essa destruição poderia ser evitada sobre nós e sobre quem nós amamos. Porque o pior não é o que acontece conosco, é porque a nossa casa acaba recebendo. Com certeza, você já conversou com alguém que traz uma energia ruim e você sentiu um peso muito grande. Como também você já conversou com alguém que traz uma energia boa. Eu fui fazer um psicoteste, um exame médico e psicoteste, segunda-feira. E aí eu entrei na sala do médico, ele me chamou, né, Ademir. Aí quando eu cheguei lá, eu falei, é Adalmir, mas eu falei brincando com ele. E aí ele conversou normal, fomos fazer o exame de vista. E aí eu respondi tudo no exame de vista. E aí ele falou bem assim, você está aprovado, você está apto. Boa sorte e que você passe no psicoteste. Eu falei com o Moni, aquele médico, quando eu cheguei, só porque eu falei com ele, ele já sorriu, ele estava diferente. Eu acredito que ele tem a energia dele e eu tenho a minha. E quando a nossa energia é igual, ela se conecta. Você já conversou com alguém que parece que você já conhece essa pessoa há muito tempo? Porque você tem a sua energia de Deus e ela também, ainda que não sirva a Deus. E aí parece que você conhece há muito tempo. Como o oposto é verdadeiro. Você tem a sua energia, mas se outra pessoa não conectar com a mesma energia, nossa, parece que sai faísca. Então, mesmo Deus podendo ser Deus, tem coisas que dependem de nós, do nosso posicionamento e da nossa postura, para que essas energias não nos alcance e principalmente não alcance a nossa casa. Que é o que mais tem acontecido nos nossos dias. Que é o que mais tem acontecido na nossa família. Que às vezes é difícil de aceitar ou entender, mas é uma realidade nossa. O horário voa. O texto está dizendo para não fazermos algo que sempre fazemos, que é trazer ídolos para dentro de casa. Deixa eu explicar aqui o que é ídolo, para você entender. Porque geralmente olhamos para a igreja católica e temos aquela imagem de ídolo. E não é isso não. Ídolo não é imagem de escultura. Ídolo é tudo que você dedica tempo, disposição e voluntariedade. Ou seja, tudo que rouba a sua adoração. Por exemplo, um grande ídolo na nossa vida é a televisão. Acho que eu falei do celular semana passada. Mas para nós mais velhos, geralmente é a televisão. 4 horas da tarde, dia de domingo, geralmente é o que os homens gostam de fazer. Futebol. Campeonato brasileiro. Copa do Mundo, dependendo do mês, do ano. A televisão, ela se tornou um grande ídolo. Por quê? Porque ela consegue roubar o nosso tempo. Ela nos permite estar dedicado. Ah, mas nem sempre eu assisto isso. As séries de televisão, crente, tem uns 4 anos, comecei a assistir uma série, Grey's Anatomy, série boa. Parei de assistir no quarto capítulo, na quarta temporada, são 15 a 16. Parei de assistir na 4ª. Por quê? Porque eu me envolvi emocionalmente com esta série. Cada capítulo tem em média 40 a 45 minutos. Cada capítulo, 10 capítulos dá 450 minutos. Divida isso em horas, para você ter uma ideia. Eu já comecei a assistir de tarde e fui parar 2 da manhã assistindo. Por quê? Porque um capítulo chama o outro. E principalmente de um final de uma temporada para outra. Você fica preso. Então, eu assisti 4 temporadas. Eu me envolvi emocionalmente com a série. Aí eu falei com o Moni, não vou assistir mais. Moni queria ainda continuar. Só que eu falei, não, eu não vou assistir mais. Assisti algumas outras da mesma forma. Aí eu falei, não.
é muito tempo para eu perder com uma coisa vazia. É bom para distrair? É. Só que, se eu não vigiar, eu dou o meu tempo. 45 minutos do meu tempo, que é caro e precioso, é muita coisa. Eu tenho que valorizar o meu tempo. Deixa eu te falar uma coisa. Você precisa valorizar o teu tempo. Por quê? Porque a coisa mais importante na tua vida é o tempo. Sabe por quê? Porque se você perder o seu tempo, você perdeu tudo. Tudo requer tempo. E é mais importante do que o dinheiro. Então, a televisão, ela consegue roubar o nosso tempo. Quantas pessoas poderiam estar na igreja, mas não estar por causa de uma novela? Por causa de um jornal? Um outro ídolo, celular. Tu já parou para prestar atenção que você consegue ler no máximo 10 minutos da Bíblia, que às vezes fica chato, mas você passa mais de uma hora no WhatsApp, ou Instagram, TikTok, seja lá o que for? É pior do que a televisão. E sabe por que é pior? Porque o celular é móvel. A televisão está presa à eletricidade, o celular não. O celular tem uma bateria. É móvel. Então, como é móvel, é pior do que a televisão. Só que qual é o efeito disso a longo prazo? Temos uma geração vazia e perdida. Vazia porque tem tudo quanto é coisa dentro de si, menos o que é fundamental. E perdida porque se é o fundamental que nos faz estar encontrados, achados, nos dá a direção. Sem isso, vivemos perdidos. O que explica uma adolescente de 12 anos ter dificuldade de entender a sua sexualidade? O que explica uma adolescente de 10 anos entregar-se sexualmente, sequer tendo estrutura corporal para isso? O que explica essa geração que vive aí desse jeito? É uma geração que tem na palma da mão todo tipo de informação, mas ao mesmo tempo não tem o fundamental. Então, são ídolos. Às vezes olhamos para a igreja e pensamos, eu me prostro diante de uma imagem que é um ídolo. Olha só o ídolo que está dentro da nossa casa e sequer percebemos. Não sei a tua realidade, mas você já parou para pensar que o teu filho pode estar viciado, a tua filha pode estar viciada em pornografia? Que é um mal terrível. Você não tem noção da destruição que a pornografia faz. Você já parou para pensar que o teu marido pode ser um viciado em pornografia? Um dia desses eu descobri que um coroa de 60 anos estava viciado e mandando para um bocado de gente. 60 anos. Eu vou falar uma besteira, mas acho que o cara nem funciona direito, viciado em pornografia. Então, é para você ver que o celular se torna um ídolo. E o problema não é o seu ídolo, é uma maldição que nos amaldiçoa. Entende o que o texto diz? Então, às vezes, eu me preocupo, por exemplo, com a igreja católica, mas não me preocupo com um treco desse que complica a minha família. Às vezes, eu me preocupo com muita coisa, mas não me preocupo com o TikTok, que é outra porcaria. Então, precisamos entender uma coisa extremamente importante. Devemos ter cuidado com o que entra na nossa casa. E o problema não é o celular em si, é o que está nele. O problema não é a televisão, é aquilo que é reproduzido nela. Moni passou isso aqui, pergunta aos adolescentes, na quarta passada. Moni fez uma brincadeira aqui, me dá vontade de fazer essa brincadeira. Moni falou com eles, repitam aí 5 vezes branco. Repetiram 5 vezes branco. Aí Moni perguntou, o que é que a vaca toma? Todo mundo respondeu leite. Não, vaca não toma leite, toma água. Mas por que responderam leite? Porque Moni induziu pela brincadeira, porque é branco. É o que o mundo faz. Moni trouxe essa pregação para eles. Olha como o mundo engana vocês. Vocês vê uma propaganda de cerveja com a mulher de biquíni, o que é que tem a ver? Se o produto é por que a mulher tem que estar nua? É porque você associa a beleza à bebida. E a beleza é o quê? Mostrar o corpo bebendo.
Por que você tem uma propaganda onde tem onde a pessoa está pelada ou onde tem um relacionamento homoafetivo, se é de roupa que está falando? É para você entender que certas roupas é coisa de moda e que você destrói a tua imagem de beleza pelo padrão que o mundo estabelece. Consegue entender? Então nós não estamos aqui para dizer faça isso ou faça aquilo apenas para mostrar a verdade. A maldição pode entrar na tua casa. Pega aí a maioria das adolescentes, o tipo de roupa que usa, o tamanho de roupa que usa. E às vezes filho de crente, passa por uma crente de 20 anos, que a menina usa um pouco de roupa. Eu fiquei pensando, cadê a mãe? Porque quem paga é a mãe. Então, nós precisamos enxergar que ídolos entram na nossa casa através de uma roupa, através de um celular, através de uma foto, através de uma palavra, e traz maldição para a nossa casa. Pode falar. As más conversações corrompem os bons costumes. Justamente. Se não tem um controle, se perde. As más conversações corrompem os bons costumes. Deixa eu te contar outra coisa. Testemunho. Chegou uma filha de um pastor em casa, 9 anos a menina, viu? Chegou em casa, perguntou assim ao pastor, papai, o senhor é homofóbico? 9 anos, não sabe nem o que é homofobia, coitado. A menina perguntou por quê? Porque na escola a professora ensinou que quando eu ver um gay, ainda que seja adolescente, eu tenho que respeitar. Tem mesmo. Que tem que respeitar, tem. Mas não tem que concordar com a prática. Então, porque o pai prega, a menina já veio na mente perguntar se o pai era homofóbico, porque se fosse, estaria errado. Então, é só para você ter uma ideia. Uma outra coisa simples. Você já deve ter visto que em alguns lugares é o banheiro, o único banheiro para homem e mulher. E para usar juntos, se for o caso. Minha filha está lá no banheiro. Se o cara se diz mulher, ele pode entrar no banheiro com minha filha lá dentro. Sabe como é que isso está sendo ensinado? Na tua casa tem quantos banheiros? Não só tem um? Então tu usa o mesmo banheiro que o teu marido usa, que o teu filho usa e que a tua filha usa. Porque na tua casa tem um banheiro e todo mundo usa e na escola não pode ter. Olha a mente diabólica como ensina as nossas crianças. Aí a minha criança aprende dessa ótica e aí acha normal ir no shopping e tá lá um marmanjo de barba usando o banheiro com ela dentro. Não dá. Entende como nós precisamos vigiar com o que entra na nossa casa? Por quê? Porque a maldição, quando vem, não se instala no momento, não. É como a irmã citou. Cresceu sempre de um ritmo. Começou a conhecer más conversações, os bons costumes vão se perdendo. Se nós não vigiarmos. É por isso que o texto, apesar de ser difícil, ele não vem para nos condenar. Porque podemos estar nessa situação. Mas é justamente para abrir os nossos olhos. Porque senão complicamos as nossas vidas. Sabe por que muitas famílias são destruídas? Por causa da falta de vigilância. Quando deixamos os ídolos entrarem em nossa casa através de um aplicativo, de mensagem, de uma palavra, de uma postagem, toda a nossa casa se perde. E aqui, na Inglaterra, fez uma pesquisa sobre o Facebook, isso tem uns 5 anos. Você sabia que a terceira maior causa de divórcio é o bendito Facebook? A terceira maior causa de divórcio é o Facebook. Por quê? Porque a mulher posta uma foto pelada e o marido vai lá e curte. Acredite, é pesquisa, não estou falando coisa, é pesquisa. Eu pesquisei sobre isso, literalmente. Eu preguei isso tem uns 4 anos atrás. Foi quando eu vi essa pesquisa. A terceira maior causa de divórcio. Não dá para aceitar, mas é verdade. Como
O meu relacionamento de 10 anos pode se perder por causa de uma bendita rede social. Atendi um casal um dia desses aqui. A briga do casal toda, dos dois, era o celular. Ela não gostava que ele mexia demais no celular, ele não gostava que ela mexia demais no celular. Aí ele não queria dar a senha a ela não queria dar a senha a ele. Quando viam a senha, a conversa um do outro, não tinha nada, mas dava confusão. Uma vez um primo de mãe falou bem assim para mim: Adalmi, sabe por que eu não deixo minha esposa mexendo no meu celular? Porque meu celular não tem nada, mas quem procura acha. Porque quando você está com uma pulga atrás da orelha, você olha o copo, mas você enxerga algo maior. Sabe aquele ditado que a gente faz tempestade com um copo d'água? É isso aí. Só que para mim, eu preciso ter os olhos abertos e vigiar para eu não perder a minha casa. Então, é o meu posicionamento que vai fazer a diferença. Eu posso, no futuro bem perto ou bem distante, ter um problema enorme por falta de um posicionamento hoje. Por isso, irmãos, nós precisamos vigiar e vamos caminhar para o final. Tem uns 6 minutos. Quando falamos de ídolo, geralmente pensamos, como eu disse, na Igreja Católica, porque essa é a imagem que temos. Mas aqui na Bíblia, ídolo é algo completamente diferente. E por causa disso, precisamos despertar a nossa consciência. Pois estamos aqui pedindo a Deus para mudar nossas vidas e salvar a nossa família, sendo que a direção dele é: volte para a sua casa e veja se dentro dela existe algum ídolo, existe alguma coisa que entrou e trouxe maldição, porque se dentro dela estiver algo que rouba a manifestação da graça de Deus, é anátema, é maldição e precisa ser separado para ser destruído. Um outro exemplo simples, isso aconteceu, verídico. Na igreja que nós estávamos em Santa Amaro, um filho de uma irmã, ele sempre teve brinquedo, muito brinquedo, carrinhos, ursos, nem se fala. Ele acordava toda noite chorando e dizendo que o urso estava olhando para ele. Quando não era isso, o quarto dele tinha muito carrinho, esqueci a marca dos carrinhos, Walls, sei lá. Isso aí, essa marca aí. Muito carrinho. Aí, ele acordava chorando porque tem alguns carrinhos que tinham os olhos, parecia que estava olhando para ele e falando, chamando o nome dele. Estou falando sério. O conselho que a mãe recebeu foi para jogar tudo fora. Quando a gente chegou lá, eu falei: não precisa jogar fora. Ora, consagra a Deus. Ora pelo teu quarto, muda as coisas de lugar, os objetos de lugar. Não sei se você já teve essa experiência, mas pode fazer essa experiência. Quando você passar por alguns quadros, passe e observe se parece que o olho da pessoa que está no quadro fica te olhando e te seguindo. Dependendo do lugar, segue mesmo. Dependendo do lugar, não, mas dependendo do lugar, sim. Então, entenda. O que é que o ursinho tem a ver? Minha sobrinha, ela tinha um urso. E ela tinha pavor de um urso. Um só, tinha vários. Mas tinha um urso, dentre vários, que dava pavor. Nós falamos com a mãe dela: joga fora. Só que a minha sobrinha que estava aqui no domingo retrasado. Nós falamos com a mãe dela. Só que para quem não é cristão, para quem não é espiritual, diz a Bíblia que o homem comum não entende, não discerne as coisas. Nós falamos: olha, ora, não precisa jogar fora não, joga se quiser, o dinheiro é teu, mas ora. Então, é só para você entender como o desespero pode acessar uma vida de uma criança e atribular a criança. Como um problema pode se instalar. Essas mesmas meninas assistem um programa, Felipe Neto, Lucas Neto. Nós falamos: não deixa assistir. Ela: não, só ensina coisa de criança. Não deixa assistir. Não deixa assistir. Parece ser bom, mas é diabólico. Vai só ensinar o que não presta. 1 mês e meio, 2 meses depois, tudo quanto é porcaria que o menino fazia, de maldade, perversidade, travestida de coisa boa, as meninas queriam fazer.
Aí ela teve a consciência e começou a cortar para não cortar de vez. Até tirar o Lucas Neto e a Gigi, se eu não me engano, que é a irmã dele. Um programa infantil. Então, como essas coisas acessam a nossa vida? Quando não discernimos. Eu não estou dizendo que você deve ou não assistir certas coisas. Eu só estou falando que você precisa se posicionar e consagrar a Deus o que entra na tua casa. Se você consagra a tua televisão a Deus, vai ter coisa que você vai estar assistindo e na hora você vai discernir que não vale a pena e pode complicar a tua vida. Se você consagra aquilo que entra, a comida que entra na tua casa. Um dia desses eu falei lá na EBD, tivemos uma confusão. Lá por quê? Porque crente é assim, você sabe que o cara é macumbeiro, não compra na mão dele. Aí eu falei, se só tem um médico e o médico for macumbeiro e tu estiver doente, tu não vai lá no médico não? Porque é muito fácil dizer que não compra do açougueiro, porque o açougueiro é macumbeiro, porque tem vários açougueiros. Mas e se o médico for único? Falei, então entenda que a autoridade está sobre você e não sobre ele. Ele pode ser macumbeiro, não importa, ele está lá como médico e profissional, e se Cristo está em você, ele vai te tocar, te tratar, e ele que vai sentir a graça de Deus na tua vida. Agora você está com medo porque ele é macumbeiro? Para com isso. E se só tivesse um açougueiro e o açougueiro fosse macumbeiro e tu quisesse comer carne? E aí? Compra a carne e consagra a Deus, ora bolas. Porque quem fez esse púlpito aqui, eu não sei quem fez esse vidro aqui, qual a religião. Eu vou ficar discutindo pela religião? Não vou consagrar a Deus. Porque poderia ser maldição lá, mas aqui é bênção. Porque diz a Bíblia que Deus transforma a maldição em bênção. Entende? Então, irmãos, e eu vou finalizar nisso, porque não dá para continuar, e tem muita coisa aqui. O meu sentido aqui nesta noite é que você traga consciência que muita manifestação ruim, muito problema ruim, muita coisa ruim na tua casa, talvez seja pelo que você deixou entrar nela sem perceber. E não pela falta de oração, nem pela falta de jejum. Oramos e jejuamos, mas precisamos vigiar com o que entra nela. A comida faz a diferença. A bebida faz a diferença. A televisão faz a diferença. O celular mais ainda. Por isso, tenha essa consciência. Cuidado com o que entra na tua casa. Porque o que entra pode ser uma coisa boa, mas pode trazer doença, mesmo parecendo ser algo bom. Eu finalizo nisso. Eu tenho problemas com doce de leite. Eu não posso tomar doce de leite. Talvez de tudo que eu comi, a única coisa que me dá diarreia é doce de leite. Tudo de leite eu como e gosto, mas doce de leite eu não posso comer. Se eu encostar o dedo e lamber, já foi. Instantaneamente, desanda tudo dentro de mim. Então, de vez em quando chegam uns doces lá em casa. E aí quando vem eu sei que é bom, porque o doce de leite é bom, o cheiro é bom. Pelo cheiro eu sinto o sabor e é maravilhoso. Com pão, com biscoito. Nossa! Só que do que adianta eu pegar uma coisa que é travestida de boa, mas vai comprometer a minha saúde? Será que vai valer a pena eu querer ter o prazer do momento e me complicar depois? Porque só quem sabe o que é uma diarreia terrível entende o que é renunciar a coisa boa. Então, sou eu que decido o tipo de saúde que eu vou ter? O que de saúde vai ter na minha casa? Por quê? Porque eu tenho que estar atento com o que entra nela. Uma maldição pode entrar na minha casa através de algo simples. Então, a partir de hoje, tudo que entrar na tua casa, ore, consagre. O que você já tem, consagre. Abençoe. Abençoe teu filho, teu marido, a moto, o carro. Abençoe. Por quê? Porque você não sabe quem tocou, quem mexeu. Você não sabe. E isso é muito sério. Eu tenho um amigo, ele deve vir pregar aqui qualquer dia desses. Eu tento trazer ele para pregar aqui. Ele tinha um carro, nós andávamos muito em Salvador com o carro dele. O carro dele é um Polo e ele chamava assim, Polo de Fogo. Só levava crente nesse carro. Um dia ele fez uma oração e falou bem assim, Deus, a partir de hoje, só entra nesse carro pessoas abençoadas pelo Senhor.
Acredite, tinha outras pessoas que não conseguiam entrar no carro. Já saímos em 2 carros, porque uma outra pessoa que tinha carro não conseguiu entrar no carro dele. Então teve que ir no seu próprio carro, gastando gasolina desnecessária. É só para você ter uma ideia. Assim como você já teve a sensação de não querer estar em uma casa por causa da energia ruim, assim também, se na tua casa a energia for boa, outras pessoas que têm energia ruim não suportam e não querem estar. Então, quando você abençoa as tuas coisas são abençoadas e a sua energia vai com as coisas que você tem. O lenço de Paulo curava, não é porque o lenço era poderoso, é porque o lenço estava sobre alguém que tinha poder. Então, em nome de Jesus, tenha essa consciência. Eu, por muito tempo, sempre quando eu dava comida a alguém, última experiência, nós em Salvador sempre fizemos evangelismo. Aqui não é muito comum as coisas por conta da realidade. Lá nós sempre fizemos evangelismo. Então encontramos um mendigo afastado e aí ele queria ir para a igreja, demos uma roupa e providenciamos comida. Não tinha óleo, fritamos o ovo com óleo ungido. Quando ele botou o garfo no ovo e foi comer, manifestou um demônio na hora. Por causa do óleo ungido. Um óleo ungido. Você não tem noção do poder que há nas coisas quando você consagra elas ao Senhor. Então, eu não estou querendo ensinar você a ser um religioso, a ser aquele, desculpa a palavra, psicopata da fé que anda com medo de ter uma maldição ali. Não. O meu desejo é que você saia daqui com os olhos abertos, entendendo que um problema muito grande pode ser evitado se você fizer o que é certo. Ora a Deus. Deus, eu abençoo esta casa, eu abençoo esta porta, que só entre nela aqui quem vier debaixo da tua paz. E se algum atribulado vier, a tribulação fica e a pessoa entra. Eu já falei isso aqui. O marido da irmã é alcoólatra, vai casar até em abril agora. Já está liberto, já foi completamente liberto e tudo mais. Estamos planejando ir para o casamento. Ela bateu na porta 3 vezes e falou: só entra ele. Demônio nenhum, bebida nenhuma, entra. Uma vez, ele chegou embriagado, bêbado. Parece que ele passou em um portal, que todo o efeito de bebida passou, ficou, e ele entrou. E da outra vez, ele dormiu na porta de casa, mas na casa dele, que ele tinha a chave, ele não conseguiu entrar. Então, em nome de Jesus, entenda que tem em suas mãos e tem coisas que Deus não faz. Sobretudo, o objetivo desse texto é falar para você isso. Não depende de Deus. Depende do que você permite entrar na tua casa. A diferença não está em Deus. Está na tua atitude, porque sobre você está o poder liberado por Deus. Então é você que se posiciona para que a maldição não acesse a tua casa. Então cuidado com o que entra nela. Não é porque você entende que aquilo é ruim, que aquilo não pode entrar. Ora a Deus. Porque se não tiver que entrar, o Espírito Santo vai te incomodar. Com certeza você já quis comprar uma roupa, usar uma roupa, que você não se sentiu bem, e você só se sentiu bem quando tirou a roupa. Por quê? O Espírito Santo estava lhe dizendo: não é essa roupa, não é desse jeito, não é para aquele lugar. Você já tentou andar por um caminho e você ficou inquieto, incomodado até desistir de andar por aquele caminho? Da mesma forma. Então recebe isso em nome de Jesus.